Boa tarde, hoje é dia 4 de março, eu vou falar da Ucrânia, né, que está tendo esse problema todo, né, a Rússia está invadindo, e aí eu vou dar um pouco do... Assim, eu não sou nenhum cientista geopolítico, né, nenhum estudioso, nem professor, nem nada, então eu tenho... A informação que eu tenho a aderir é rasa, né, nada muito diferente do que já foi dito, mas como eu estou aqui, eu obviamente tenho que dar o meu posicionamento, né. O que acontece, assim, historicamente é o seguinte: a Ucrânia, e outros países, faziam parte da União Soviética. A União Soviética, ela não era uma nação, um país exatamente, ela era uma aliança de vários países que eram tratados como um só país, assim como a Grã-Bretanha, né, que tem a Grã-Bretanha, são vários países, no caso quatro, né, que é a Irlanda, Escócia, a Inglaterra e o País de Gales. Então, quando a gente fala Grã-Bretanha, são esses quatro países, né? Não é só a Inglaterra, né? Não é um sinônimo. Então, a União Soviética era a mesma coisa, né? E tinha sempre esse viés assim comunista e coisa e tal, né? E a Ucrânia fazia parte desse bloco, né? Contrapartida, durante a Guerra Fria foi criado outro bloco, a OTAN, né? Que são outros países em, né, realmente nessa separação entre os Estados Unidos e a Rússia principalmente, né? E se chama Guerra Fria, né? Por quê? E a gente está agora revivendo a Guerra Fria, por quê? Porque essas eram as duas maiores potências, até que bélicas, de certa forma, da época, e intelectuais também, né? Que a Europa simplesmente estava arrasada, né? E a Rússia derrotou a Alemanha de um lado, os Estados Unidos e os outros aliados do outro, né? Mas essas eram as duas grandes forças, né? Tanto que teve a divisão do Muro de Berlim. Um lado foi comunista, o outro lado, né, capitalista. Inclusive, essa foi um dos maiores exemplos, um dos maiores experimentos sociais sobre o comunismo que podia existir, né? Porque de um lado o comunismo ficou completamente miserável, né? Do lado de Berlim, com pouquíssimas empresas, e do outro prosperava normalmente, né? Enfim, isso no caso é um outro assunto, né? Eu tô dando um contexto histórico assim, né? E a Ucrânia e a Rússia, né? Eventualmente perdeu esse bloco, né? Da União Soviética. Cada um foram se separando, a Ucrânia era um deles, e o Putin, né? O Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele acha que isso foi uma perda muito grande, né, para a Rússia. E é justamente por conta desse argumento que torna toda a investida dele muito perigosa. Porque o argumento para a guerra, para ele invadir a Ucrânia, é que existem duas regiões na Ucrânia que querem ser russos, né? Querem continuar russos. Porque assim, a Ucrânia e a Rússia têm uma ligação étnica, né, cultural muito grande. Então, de certa forma, os dois países, né, até um certo período, foram uma coisa só. Mas depois de um tempo, é, esses países se separaram. É igual falar que. É igual de repente a Portugal decide dominar o Brasil. Entendeu? Do nada, assim, porque o Brasil já foi parte do Império Português. É inadmissível, né? E é isso que a Rússia está fazendo, né? No contexto dele, do Putin, né? O que ele está dizendo é que a Ucrânia, os ucranianos e os russos são o mesmo povo, e ele quer ajudar a independência de duas regiões na Ucrânia. Essas duas regiões, elas, como eu disse, são separatistas, tá? Elas não querem ser parte da Ucrânia. Essas duas partes são Luhansk e Donetsk, tá? E aí o Putin tá com o argumento de que ele vai invadir a Ucrânia, né? Já, no caso, invadiu a Ucrânia, porque ele quer ajudar essas duas regiões a se tornarem independentes.
E assim, dentro do contexto que ele está falando, isso. Primeiro que a Rússia nem nenhum outro país, independente do que você acha, se isso é de alguma forma culpa dos Estados Unidos por causa do imperialismo dos Estados Unidos, da OTAN e criação de blocos, independente disso. Porque existem vários argumentos, né? Além desses que eu falei, o Vladimir Putin ele também diz que a OTAN cresceu, a Ucrânia estava querendo se aliar à OTAN, que historicamente seria o bloco contrário à União Soviética, e para mim, e isso é óbvio para o mundo inteiro, né? O Putin ele só tá com essa marra toda porque ele acha que a União Soviética tem que voltar, entendeu? E aí isso envolve vários outros países, né? A Letônia, Estônia, Lituânia, tá? A Finlândia, tá? A Polônia. Então isso é um grande que fica no leste europeu, né? Isso é um problema, porque foi a mesma história com Hitler, né? E a história estaria se repetindo agora, né? Uma potência nuclear como a Rússia, né? Que tem até mais bombas nucleares do que os próprios Estados Unidos, né? E aí eles invadiram com esse pretexto, né? De que querem ajudar essas duas regiões que são pró-Rússia a se separarem da Ucrânia. E não faz muito sentido, né? E uma outra coisa interessante, se a gente analisar os ataques da Rússia, né, apesar de terem as baixas civis dos civis, a Rússia realmente não está mirando em civis. É óbvio que lá vão ter mortes de civis, porque pensa o seguinte, aqui no Rio de Janeiro, se tem um conflito numa comunidade, né, armado, morre civil, não morre? Bala perdida. Pois é, lá é míssil perdido, entendeu? Lá você está no meio de uma guerra, é completamente diferente. É tanque, é avião. O espaço aéreo da Ucrânia já foi tomado pela Rússia, tá? Então é óbvio que vão ter mais civis, mas é claro, é bem visível que o Putin está evitando baixos civis. Aí tem duas possibilidades. Uma, ele não quer piorar o lado dele, no contexto das sanções mundiais, né? E a outra possibilidade é que ele quer dominar a região, né? Porque se você massacra a população, você dá mais um motivo para você para você unir a população contra você, entendeu? Tanto da Rússia quanto da, né? Porque a própria vários russos não estão concordando com as atitudes do Putin, né? Então a Rússia, tanto a Ucrânia quanto o resto do mundo, né? E assim, partindo do pressuposto que a gente tá vendo um momento em que ele tá realmente, se a gente partir pro argumento de que ele realmente está querendo a dominação da Ucrânia, né? Isso é bem ruim, porque normalmente isso dá coragem, né? O Putin é um ditador, é óbvio que ele é um ditador, e isso está dando coragem, e isso vai dar mais coragem para ele. E isso é história, porque isso já aconteceu na segunda, no caso, depois da Primeira Guerra Mundial, né? A Europa viu o Hitler agindo, né? O Hitler dominou uma parte da Hungria, né? E até certo ponto tinha até gente apoiando porque o Hitler dominou uma parte da Hungria, porque ali tinham povos alemães. Olha como é familiar isso, sabe? E ele dominou ali com o pretexto de que tinha o mesmo povo, né? O povo alemão. Ninguém fez nada, tinha gente até elogiando, porque ele tá defendendo, ele tem caráter, não sei o que, essas coisas assim. Depois ele começou a atacar a Tchecoslováquia, massacrando, e assim, Hitler foi, ele invadia massacrando opositores políticos, comunistas, coisas desse tipo, assim. E aí o que o mundo fez, né?
o mundo não fez nada. Não fez nada. Por quê? Porque tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra é muito cara, então nenhum país tem interesse, né, em ir para uma guerra, né, para defender outro país ainda por cima, né? Então os países eles só se mexem quando eles veem que vai dar problema para eles, que foi o que aconteceu, né? Quando Hitler dominou os Países Baixos ali, que é a região da Holanda, né? Dominou a França, aí o negócio deu problema, entendeu? Porque o Hitler dominou a França em poucos dias. Foi uma inovação de guerra, entendeu? Foi a primeira vez na história, porque na Primeira Guerra Mundial se lutava com trincheiras, né? E pela primeira vez na história surgiu um novo modo de combate, né? Que foi o Blitzkrieg, né? Que é primeiro os aviões, depois os tanques e a infantaria, né? E ele dominou, e os países simplesmente não estavam preparados para esse tipo de combate. Foram dominados. Só se mexeram quando Hitler dominou a França. Aí a Inglaterra entrou, né? Os Estados Unidos ainda não tinham entrado. A Rússia fez um combinado com Hitler de não. Acho que eles dividiram a Polônia ali e nenhum dos dois avançou para cima de ninguém, né? Fizeram um tratado de não agressão. E depois a Rússia só entrou na briga porque a Alemanha decidiu atacar a Rússia, né? Então esse assim é o contexto histórico, né? Ou seja, ninguém vai fazer nada até que dê algum problema muito grande. E se a gente pensar na questão nuclear da coisa, né? Porque quando a gente viu o estrago das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, o mundo assim achou inacreditável, porque o Japão não pretendia se render, não pretendia se render. E os Estados Unidos não chegaram nem perto da ilha, não tinham chegado nem perto da ilha principal, né, do Japão. Então eles sabiam que ia morrer muito mais americano e muito mais japonês se a guerra continuasse daquele jeito. Então eles apelaram para uma tática do terror, né, que foi a bomba nuclear. E simplesmente não tinha como evitar. Imagina isso, uma bomba que é capaz de destruir uma parte inteira de uma cidade. Aí você pensa agora que o presidente da Rússia já admitiu, né, já declarou, né, que eles possuem algumas bombas que são capazes de destruir um território do tamanho da França. E a França, se eu não me engano, ela é ou do tamanho, ou mais ou menos, que é a Ucrânia, que é mais ou menos também do tamanho de Minas Gerais. Ou seja, você imagina uma bomba que é capaz de destruir um estado inteiro. E agora você imagina que a Rússia tem mais de uma dessas bombas, né? Então, assim, o estrago assim, chega a ser redundante, é quase desnecessário ter esse nível de poder, sabe? E não só isso, a radiação que fica no lugar, né? Você não só destrói a cidade, como você não pode usar aquela cidade durante centenas de anos por conta da radiação, ou décadas, não sei quanto é, mas muito tempo sem poder usar aquela cidade, sem poder plantar naquela região. Então, assim, aí se me perguntarem assim, se tem algum risco de conflito nuclear, na verdade não tem, porque do mesma forma que a Rússia tem bombas nucleares, outros países têm bombas nucleares, né? Então,
se a Rússia usar bombas nucleares, ela vai receber bombas nucleares, né? Esse é o sentido dessa arma. É a arma mais poderosa que existe. Ela é somente usada em retaliação, né? Isso significa o quê? É a garantia de que eu vou ter a bomba nuclear para garantir que você não use a sua bomba nuclear. Entendeu? Porque ninguém quer receber uma bomba nuclear para ter esse nível de destruição. Entendeu? Ninguém tem tanto culhão para desafiar essa lógica, entendeu? Nem o Putin, né? E bom, esse é o contexto, né, da guerra para mim, para o mundo, né? Se você concorda, se você acha que o Putin não tem esse direito, porque assim, a Rússia, nem a Rússia nem os Estados Unidos, nenhum dos dois tem, eles não são a polícia do mundo, sabe? Não dá pra. Tudo bem, tem uma região separatista dentro da Ucrânia, isso é um problema da Ucrânia, entendeu? A Rússia não tem que se meter, entendeu? Ah, mas mesmo que tu ache que a Ucrânia esteja errada e tem que reconhecer a independência de qualquer coisa, não sei o quê, não é problema da Rússia. Não é, entendeu? Ah, mas tem, sei lá, russos nessa região que sofrem alguma coisa. Eles podem sair dali, entendeu? É óbvio que isso é uma desculpa da Rússia para fazer o que eles estão fazendo. Entendeu? A Rússia não é a polícia do mundo, assim como os Estados Unidos não é a polícia do mundo. Entendeu? E não podem ser. Entendeu? E assim, se você concorda com isso, bom, você e o resto do mundo concordam com isso, né? A não ser, claro, o nosso presidente Bolsonaro, que está sempre no caminho contrário a qualquer coisa que faça sentido, e alguns outros nesse mesmo estilo, né? E o que é o pior ainda é que a China está nesse caminho também. A China tem algumas situações parecidas com a Ucrânia não, com a Rússia, né, que eles também têm alguns territórios que eles gostariam de reanexar, eu não lembro se é Tailândia, se é Taiwan, acho que é Taiwan. E eles gostariam de anexar a China de volta, né? Então, eles simpatizam com a Rússia, né? E isso é um problema, né? Porque a China tem um dos exércitos mais populosos do mundo, e se realmente existisse um bloco Rússia e China, a OTAN teria grandes problemas. Grandes problemas. Se a Alemanha foi um problema, uma aliança entre Rússia e China precisaria do mundo todo para vencer isso daí. Entendeu? E aí sim a gente estaria no cenário de Terceira Guerra Mundial. A gente já está, porque a história aparentemente vai se repetir, né? Porque, como eu disse, a Ucrânia foi um dos estados lá da União Soviética, um dos países, e existem outros. Eu imagino que alguns dos próximos alvos possam ser a Finlândia, a Estônia, a Lituânia, a Letônia ou a Polônia, né? Principalmente se eles tentarem se aproximar da OTAN, né? Dentro daquele pretexto do Putin de que um país tão próximo da Ucrânia, fazendo fronteira, poderia bombardear a Rússia. Nem isso, olha, isso é tão incoerente, sabe, que não dá para usar como uma desculpa, sabe? Porque os Estados Unidos do outro lado do mundo conseguiu bombardear o Japão. Então, assim, essa questão de bombardear ou não é só uma questão de querer, né? E não foi só bomba atômica, Napalm, que teve lá no Japão. Então, é só uma questão de querer, não precisa estar perto, não. Então, isso é só mais uma desculpa do Putin, que é um canalha que invadiu um país, né? Imagina só, né? Rio Grande do Sul quer se separar do Brasil, aí o Uruguai e o Paraguai, sei lá, vão dar pitaco e vão tentar ajudar o Rio Grande do Sul a se separar. Não é problema deles. Se fosse o caso, né? Imagina. Não é problema deles.
né? Os países são soberanos. Essa é a ideia de um país ser soberano, né? É um... O país, ele tem... tem que ter a autoridade sobre ele mesmo. Aquele território é dele, somente dele, e ele decide tudo que acontece ali dentro. Né? É um respeito mútuo entre todos os outros países. Né? É assim que funciona. Né? A não ser que o país esteja em guerra, claro. Né? É isso. Acho que eu não cheguei a falar das sanções. Né? Com todo esse cenário, né? A Rússia está recebendo sanção de todos os países do mundo, menos, é claro, do Brasil. Né? Diversas empresas privadas já estão fazendo sanções. E o que são as sanções? Nenhum país quer comercializar com a Rússia. Né? Eles querem punir a Rússia. Eles querem que a moeda da Rússia caia. Eles querem que a inflação da Rússia aumente. Eles querem que a população da Rússia se irrite com isso. Quer que os milionários fiquem com as contas no exterior travadas, os investidores parem de investir na Rússia, e aí a própria população da Rússia vai ficar irritada com os erros da própria Rússia. Entendeu? Essa é a principal ideia. Né? Então, diversas empresas até de internet estão parando de funcionar na Rússia, está tudo parando de funcionar lá. Eles estão completamente isolados e isso vai ajudar a Ucrânia, porque vai pressionar a Rússia a parar com isso. Entendeu? Porém, a Rússia já sofreu sanções antes, outros países já sofreram sanções e não pararam com isso, com atitudes terroristas como essa. Né? Então, no contexto geral é isso, essa é a minha opinião, né? Através do vídeo. E vamos torcer, né? Vamos apoiar a Ucrânia. Né? Espero que armamentos e suprimentos cheguem, né? Toda a população masculina do país, né, ficou travada no país, né, dos 18 até os 60 anos, eles vão ter que lutar. E tecnicamente a Rússia conseguiria vencer a Ucrânia facilmente, só que eles estão invadindo um país com suporte mundial e estão loucos para ter a cabeça do Putin. Então vai ser um combate surpreendentemente mais difícil do que a Rússia imaginou. Né? É isso. Espero que tenha gostado do vídeo. É possível que eu volte, né, a falar da Ucrânia de novo. Né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias.